preocupando-nos com os irmãos. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Recentemente, li uma frase muito interessante em um caminhão. Deus deu a vida a todos, para que cada um cuide da sua. Embora compreenda a motivação que levou alguém a formular tal pensamento, isso não é verdade quanto ao povo de Deus. Certamente, há aqueles que deixam de olhar para a sua própria vida, sempre em procura de erros na vida alheia, uma espécie de dissimulação quanto aos próprios pecados. Sob esse prisma, a afirmação citada torna-se válida e compreensível. Todavia, não é esse tipo de intenção que deve motivar o coração daqueles que já foram alcançados pela graça de Cristo. Ao invés de olhar com desdém a vida de um irmão por causa de alguma falha cometida, o cristão é aquele que olha com compaixão, sempre disposto a ajudar. A obra do cristianismo pode ser definida como assistência para a alma e para o corpo. Temos esse compromisso, que foi, aliás, o compromisso do próprio Cristo. Nosso Senhor, quando esteve encarnado nessa terra, viveu sempre para o benefício daqueles que o cercavam. É interessante observar que, nas Escrituras, não encontramos uma única ocasião na qual pode ser dito que Jesus buscou realizar algo para si mesmo. Até seus longos momentos de oração com o Pai visavam um cumprimento de sua obra, cujos beneficiários somos nós, os eleitos de Deus. Destarte, seguir os passos de Jesus implica necessariamente dedicar nossa vida ao benefício do nosso irmão e do nosso próximo. Devido a essa peculiaridade da vida cristã, é que Paulo escreveu as palavras transcritas no início à igreja de Tessalônica. Todos nós temos o ministério de pastorearmos uns aos outros. Tal responsabilidade deve ser realizada com sabedoria, prudência e maturidade, e é descrita pelo apóstolo de forma tripartida. Paulo indica que devemos atuar: 1. Admoestando toda insubmissão. 2. Consolando os que se mostram desanimados. E 3. Amparando os que fraquejam diante das dificuldades. Primeiramente, quando falamos de admoestar alguém, significa exortá-lo a fazer o que as Escrituras afirmam. Entretanto, há uma forma adequada para procedermos qualquer admoestação. A palavra de Deus exige que hajamos sempre em amor. Por isso, deve ficar claro que, quando vamos mostrar a alguém o seu erro, não o faremos com rispidez ou arrogância, mas com humildade e sinceridade, com a máxima consideração pela pessoa. Todavia, é algo que necessita ser feito. A igreja tem se calado diante do mundo. Temos visto nossa sociedade se afundar no pecado, porque são muitos os formadores de opinião que têm princípios diametralmente opostos aos de Jesus. Quanto ao aspecto intramuros, também têm crescido os adeptos da ética: não mexa comigo e eu não mexo com você. Pesa sobre nós uma grande culpa de percebermos o erro e a insubmissão e mantivermos nossos braços cruzados. Da mesma forma, é necessário agirmos objetivando o ânimo e o consolo daqueles que se mostram desfalecidos para viver o Evangelho. Nosso velho homem, o qual ainda assombra a alma, tende sempre ao desânimo e à desesperança quando se trata de coisas concernentes ao reino de Deus. Por isso, também o desânimo é altamente contagioso e causa grande dano a todos que têm contato com alguém que o possui. Temos a responsabilidade de trazer incentivo àqueles que contraíram tal moléstia de alma. Por fim, devemos ser suportes para aqueles que se mostram trôpegos, servindo-lhes de esteio e auxílio. Não basta orar por tais pessoas. Devemos investir tempo nelas a fim de ajudá-las efetivamente.
Além disso, o Senhor espera que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para causar o fortalecimento necessário para que esses irmãos possam caminhar com suas próprias pernas. Todavia, é-nos exigida uma capacidade adicional, a longanimidade, lidar com a insubmissão, com o desânimo e com a fraqueza daqueles que nos cercam, não raro roubar-nos-á a paciência. É importante reconhecer que dificilmente se resolve tais problemas com uma única conversa ou atitude isolada. Exige esforço perseverante e contínuo em prol das pessoas que os assimilaram. Dessa forma, toda a vida, para um cristão, é nossa vida. Deus me responsabiliza por operar o bem e auxiliar a todos os necessitados que estão ao meu redor. Tenhamos uma visão ampla, inclusiva, considerando sempre os que nos rodeiam, a fim de fazê-los alvo também de nossos esforços. Tenha um excelente dia na presença de Cristo. Reverendo Jair de Almeida Júnior.